Olá, espartano, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje a gente vai entender a causa da inflação e quem lucra com isso. Então, se você quiser saber mais, fica nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Galera, a inflação é uma medida da taxa de aumento dos preços de bens e serviços em uma economia. Então, se a inflação ela estiver ocorrendo, levando os preços mais altos das necessidades básicas, como os alimentos, isso pode ter um impacto negativo na sociedade. A inflação ela pode ocorrer em praticamente qualquer produto ou serviço, incluindo despesas e necessidades como moradia, alimentação, assistência médica e serviços públicos, bem como também as despesas com necessidades, como cosméticos, automóveis e até mesmo joias, por exemplo. Uma vez que a inflação ela se torna predominante em toda a economia, a expectativa de mais inflação ela se torna uma preocupação primordial na consciência, por exemplo, dos consumidores e das empresas. Nesse caso, os bancos centrais das economias desenvolvidas, incluindo, por exemplo, o Federal Reserve nos Estados Unidos, eles monitoram a inflação. O Fed ele tem uma meta de inflação de aproximadamente 2% e ajusta a política monetária para combater a inflação se os preços subirem muito e muito rapidamente. A inflação ela pode ser uma preocupação porque torna o dinheiro economizado hoje menos valioso amanhã. Então a inflação ela corrói o poder de compra do consumidor e pode até interferir na capacidade de se aposentar. Por exemplo, se o investidor ele ganhou 5% com investimentos em ações, criptomoedas, títulos, mas a taxa de inflação foi de 3%, o investidor ele ganhou apenas 2% em termos reais. E nesse vídeo a gente vai examinar os fatores fundamentais por trás da inflação, os diferentes tipos de inflação e quem se beneficia dela. Mas o que impulsiona a inflação, né? Existem vários fatores que podem impulsionar os preços ou a inflação em uma economia. Normalmente, a inflação ela resulta de um aumento nos custos de produção ou de um aumento na demanda por produtos e serviços. A inflação, por exemplo, de custos, ela ocorre quando os preços aumentam devido a aumentos nos custos de produção, como matéria-prima e salários. A demanda por bens, ela permanece inalterada, enquanto que a oferta de bens, ela diminui devido aos custos de produção mais elevados. E como resultado, os custos adicionais de produção, eles são repassados aos consumidores na forma de preços mais altos para os produtos acabados. E um dos sinais de possível inflação de custos, ele pode ser visto no aumento, por exemplo, dos preços das commodities, como o petróleo e metais, uma vez que são os principais insumos de produção. Por exemplo, se o preço do cobre ele aumentar, as empresas que usam cobre para fabricar os seus produtos, elas podem aumentar os preços dos seus produtos também. Então, se a demanda pelo produto ela for independente da demanda por cobre, o negócio repassará aos consumidores os maiores custos da matéria-prima. Então, o resultado são preços mais altos para os consumidores, sem qualquer, por exemplo, alteração na demanda pelos produtos consumidos. Os salários, galera, também afetam o custo de produção e eles são normalmente a maior despesa que uma empresa ela vai ter. Quando a economia está funcionando bem e a taxa de desemprego ela é baixa, pode ocorrer escassez de mão de obra ou trabalhadores. Então as empresas, por sua vez, elas vão aumentar os salários para atrair mais candidatos qualificados, né? Fazendo com que os custos de produção também aumentem para a empresa, para eles pagarem funcionário. Então se a empresa aumenta os preços devido ao aumento dos salários dos funcionários, ocorre a inflação de custo, né? Então, desastres naturais também podem elevar os preços. Por exemplo, se um furacão destruir uma safra como o milho, os preços eles podem subir em toda a economia, já que o milho ele é usado para muitos produtos. Existe também a inflação puxada pela demanda. A inflação de demanda ela pode ser causada pela forte demanda do consumidor por um produto ou por um serviço, e quando há um aumento nesta demanda,
por uma grande variedade de bens em uma economia, os seus preços eles tendem a aumentar. Embora isso não seja frequente, uma preocupação com o desequilíbrio de oferta e demanda de curto prazo, a demanda sustentada pode repercutir na economia e aumentar os custos de outros bens, e o resultado é a inflação também de demanda. A confiança do consumidor tende a ser alta quando o desemprego é baixo e os salários eles estão subindo, levando a mais gastos. Então, a expansão econômica, pessoal, tem um impacto direto no nível dos gastos dos consumidores em uma economia, né? O que pode levar a uma alta demanda pelos produtos e pelos serviços. Por exemplo, à medida que a demanda por um determinado bem ou por um serviço aumenta, a oferta disponível tende a diminuir. E quando menos itens estão disponíveis, os consumidores eles estão dispostos a pagar para obter o item, né? Conforme descrito no princípio econômico de oferta e da demanda. Então, o resultado são os preços mais altos devido à inflação de demanda. As empresas elas também desempenham um papel na inflação, especialmente se elas fabricam produtos populares. Uma empresa ela pode aumentar os preços simplesmente porque os consumidores eles estão dispostos a pagar o aumento, e as corporações elas também aumentam os preços livremente quando o item à venda é algo que os consumidores precisam para a existência cotidiana, como por exemplo o petróleo e o gás. No entanto, pessoal, é a demanda dos consumidores que fornece às corporações a alavancagem para aumentar esses preços. O mercado imobiliário, por exemplo, a gente tem visto seus altos e baixos ao longo dos anos. Se as casas elas estão em demanda porque a economia está em expansão, os preços das casas elas vão subir. Então a demanda também impacta produtos e serviços auxiliares que apoiam o setor imobiliário. Produtos de construção como madeira e aço, também pregos, né, rebites, né, usado em residências, podem ter aumento na demanda, resultante de uma demanda pelas residências. Uma política fiscal expansiva, a política fiscal expansionista dos governos pode aumentar a quantidade de renda discricionária para a empresa e consumidores. Então, se o governo cortar os impostos, as empresas podem gastá-los, né, em melhoria de capital, remuneração de funcionários ou até mesmo novas contratações. Então os consumidores eles podem comprar mais bens também. O governo também poderia estimular a economia aumentando os gastos com projetos de infraestrutura. E o resultado pode ser um aumento na demanda por bens e serviços, levando também, pessoal, a um aumento de preços. A política monetária expansionista dos bancos centrais pode reduzir as taxas de juros. Bancos centrais como o Federal Reserve pode reduzir o custo para os bancos, né, emprestarem, o que permite que os bancos emprestem mais dinheiro para as empresas e aos consumidores. Então, o aumento do dinheiro disponível em toda a economia leva a mais gastos e demandas por bens e serviços. Entendido isso, né, a gente precisa saber quais são as medidas de inflação. Bom, existem algumas métricas que são usadas para medir a taxa de inflação. E uma das mais populares é o Índice de Preço ao Consumidor, o IPC, que mede os preços de uma cesta de bens na economia, incluindo alimentos, incluindo carros, educação, lazer. Em abril, por exemplo, de 2022, o índice de preços ao consumidor aumentou 0,3% com ajuste sazonal. Então, quando comparado ao ano anterior, o índice cheio aumentou 10,8%, tornando-se o maior aumento anual desde novembro de 1980. Outra medida de inflação é o índice de preços ao produtor, o IPP, que informa as variações de preço que afetam os produtores nacionais. O IPP ele mede os preços de combustíveis, produtos agrícolas, carnes, grãos, produtos químicos, metais. Então, se os aumentos de preços que causam um pico, né, eles forem repassados aos consumidores, isso vai ser refletido no índice de preços
ao consumidor. Mas, né, galera, quem se beneficia com a inflação? Embora os consumidores eles tenham poucos benefícios com a inflação, nós, né, os investidores eles podem desfrutar de um impulso, né, se detiverem ativos em mercados afetados, por exemplo, pela inflação. Por exemplo, aqueles que investem em empresas de energia, eles podem ver um aumento nos preços das suas ações se os preços da energia eles estiverem subindo também. Então, empresas colhem os frutos da inflação se puderem cobrar mais pelos seus produtos como resultado de aumento na demanda por esses produtos. Se a economia ela estiver com bom desempenho e a demanda por moradias ela for alta, as empresas de construção, por exemplo, de casas, podem cobrar preços mais altos pela venda das casas. Em outras palavras, a inflação ela pode fornecer às empresas poder de precificação e aumentar suas margens de lucro. Se as margens de lucro estão subindo, significa que os preços que as empresas cobram pelos seus produtos estão aumentando a uma taxa mais rápida do que os aumentos nos custos de produção. Além disso, pessoal, os empresários eles podem deliberadamente reter os suprimentos do mercado, permitindo que os preços subam para um nível favorável. No entanto, as empresas também podem ser prejudicadas pela inflação se for resultado de um aumento nos custos da produção. As empresas correm risco se não conseguirem repassar os custos mais altos aos consumidores por meio de preços mais altos. Então, se a concorrência, por exemplo, estrangeira, não for afetada pelo aumento dos custos de produção, os seus preços eles não precisarão subir, né? Como resultado, as empresas americanas podem ter que arcar com os custos de produção mais altos. Em caso contrário, correm o risco também de perder os clientes para as empresas sediadas no exterior. Pessoal, por hoje é só, o vídeo falando um pouco sobre inflação. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa seu joinha, comecem a nos seguir aqui na Universidade do Bitcoin, porque todo dia tem vídeo aqui para você. E eu espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Abração! Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.